Temos tantas possibilidades emocionantes com intersemeadura, interplantio, intercultivo, plantio de companheiros, diferentes palavras, para um processo muito semelhante, onde você cultiva plantas próximas e pode retransmitir plantio sucessivo, tornando o plantio de sucessão mais fácil, significa que você obtém mais retorno para o seu investimento. Há apenas tanto tempo em um ano, tanta luz e umidade e tudo, e o que estou mostrando aqui são diferentes exemplos de interplantio no verão e para mim, originalmente, de qualquer forma, parecia uma combinação improvável, mas eu tenho feito isso há 8 anos e funciona todos os anos. São couves de Bruxelas entre cenouras. Essas plantas de couve de Bruxelas foram plantadas há apenas 8 dias e elas cresceram notavelmente desde então, mesmo estando bastante cercadas por cenouras. E elas estavam mais cercadas por cenouras, então o que fazemos é puxar cenouras suficientes para fazer um buraco, para colocar as pequenas plantas de couve de Bruxelas e depois continuar colhendo mais cenouras ao longo de algumas semanas, até que a colheita de cenouras termine, digamos, no final de julho. Hoje é 20 de junho e então as couves de Bruxelas crescem e enquanto ambas estão crescendo juntas aqui, ambas têm o benefício desta cobertura, que é uma cobertura de malha padrão que mantém os insetos afastados, o que inclui a mosca da raiz da cenoura e inclui pragas de brássicas, porque algumas são plantações de brássicas, como couve de Bruxelas, repolho, couve, que você também poderia fazer aqui, da mesma forma elas são muito suscetíveis a besouros pulgões. Gormage, o mastiga o coração das plantas. Lagartas botando ovos, borboletas comendo as folhas, apenas tudo realmente. Então eu faço isso sistematicamente. De qualquer forma, novos plantios de brássica, eu coloco uma cobertura. E nós temos apenas o efeito duplo aqui. É tão valioso fazer isso assim. Plantas de couve de Bruxelas, neste caso semeadas no 8 de maio, plantadas no 12 de junho. E as cenouras foram semeadas no 28 de março, em zona direta. E elas tiveram um fleece por cima durante as primeiras 6 semanas, apenas para lhe dar o contexto. Eu vou apenas tirar a cobertura para que você possa ver mais claramente. Eu acho que há alguma associação micorrízica acontecendo aqui, algum tipo de rede biológica de inter-relação entre as plantas de Bruxelas, neste caso em cenouras. Eu costumo ver isso com esse tipo de plantio em um espaço não muito grande, onde as novas plantas crescem incrivelmente bem. Considerando, e talvez elas estejam sendo um pouco ajudadas, elas certamente não são incomodadas por essa proximidade, e o que está acontecendo é que permite que as cenouras continuem crescendo enquanto as novas plantas estão se estabelecendo. Essa é a beleza deste método, que você não está esperando até que o solo esteja limpo, com um canteiro vazio antes de poder fazer um replantio. E isso se relaciona com o não fazer e como isso torna tudo tão possível. Para fazer coisas assim realmente facilmente, porque se você vai preparar o solo por qualquer tipo de cultivo, você tem que esperar até que o solo esteja livre de um plantio antigo antes de poder colocar os novos. Dessa forma, você não precisa, e há muito pouca pressão de ervas daninhas aqui, então essas cenouras eu não precisei capinar muito. Foi certamente um composto limpo. Haverá diferentes momentos em que você pode precisar capinar mais, mas não é difícil ou oneroso. As ervas daninhas são facilmente removidas do composto superficial, mas eu faço isso sempre que preciso. E agora vou mostrar mais detalhes de como essas plantas foram plantadas há 8 dias. Nessa extremidade do canteiro, as cenouras estão um pouco mais espessas e dá uma ideia melhor de como era quando as plantei na última quinta-feira, e você pode ver as folhas sobre os brócolis se eu as afastar. Dá uma ideia melhor do espaçamento e, em parte, acho que esta estava um pouco ofuscada por muitas folhas. Temos um pequeno dano de lesma, na verdade nada muito sério, mas à medida que as folhas mais velhas começam a amarelar, elas são vulneráveis às lesmas. Então eu costumo tirá-las, mas basicamente temos uma planta saudável ali. O que eu estava fazendo ontem era puxar algumas dessas cenouras. Então, por exemplo, tem uma aqui que é bastante atarracada e cada cenoura, à medida que cresce, tem muitas folhas saindo lateralmente. Então apenas retirar uma seleção assim nesta extremidade deste lado está ajudando a nova planta e talvez retire uma dessas também. Então isso está apenas dando um pouco mais de espaço e eu vou continuar fazendo isso toda semana agora por cerca de um mês, até que a maioria das cenouras sejam colhidas. A planta de Bruxelas que eu coloquei estava assim. Então eu realmente os semeio em bandejas e você pode colocá-los nesse tamanho. Então
casal no final foi colocado diretamente de uma bandeja de módulo. Isso não significa que eles são menores, eles não são tão fortes, demoram um pouco mais para começar, isso certamente está pronto para plantar e você sabe que essa é uma opção e se você está fazendo isso é realmente muito rápido, porque você pode usar um dibber, fazer um buraco, colocá-lo e sempre que você faz isso, plante bastante baixo ao chão para que o caule seja enterrado. Esse seria o nível do solo quando eu coloco uma planta assim. Enquanto se você colocá-los assim, foi isso que aconteceu aqui. Eu movi uma das plantas semeadas em módulo para um vaso de 7 centímetros, que este ainda tem um pouco de crescimento. Eu acho que não, se está bem enraizado, só esteve naquele vaso por cerca de 10 dias, de qualquer forma ele está pronto para ir. E então eu usaria uma pá para literalmente plantar algo assim, tipo de escavador de neve, cortar um quadrado no chão, retirar esse composto e solo, mas novamente mais profundo do que o topo do vaso do módulo, iria mais ou menos nessa profundidade. Então esses caules estão bastante enterrados aqui. E então, apenas seguindo em frente com este, eles vão crescer e crescer. Eu precisarei tirar a malha em cerca de 5 semanas. Provavelmente quando os brócolis estiverem bem aqui em cima, e então eles começam a levantar os lados e os insetos podem entrar. Então eu apenas tiro a malha. Se você tem pombos, precisará colocar uma rede por cima. Eu uso Bacillus thuringiensis, para pulverizar nas folhas. É uma bactéria do solo que impede as lagartas de comê-las. Vou tirar esses aros, eles são muito simples. Fio de alta tensão de 4 milímetros porque não serão mais necessários. E o ano passa rapidamente antes que percebamos. Essas couves de Bruxelas estarão prontas para serem colhidas. No entanto, elas podem precisar de água, eu não mencionei isso. Ultimamente tem estado muito seco, então regamos todo o canteiro uma semana atrás e depois mais rega pontual das couves de Bruxelas, em particular 4 dias atrás. E então novamente ontem eu fiz isso. Enquanto a cobertura estava fora é mais fácil, mas você pode regar através de coberturas de malha como esta e normalmente fazemos isso e funciona bem. Se você quiser saber mais sobre essa combinação particular, confira um vídeo que publicamos que tem o resultado de couves de Bruxelas cultivadas exatamente desta maneira, mas eu também quero mostrar algumas outras ideias em um canteiro ali para o plantio intercalar. Este segundo exemplo também é uma brássica. Muitos plantios no momento para a segunda metade de junho são brássicas de outono que você semeia. Estes foram semeados em meados de maio em bandejas de módulos, transplantados de maneira semelhante à couve de Bruxelas que mostrei a você, e um vaso de 7 centímetros pronto para ser colocado no solo. Então estou procurando o verão para plantá-los. Tenho uma fileira de cenouras aqui, novamente são cenouras que estão sendo colhidas agora. Eu tenho um espaço aqui que criei ao colher cenouras suficientes para que eu possa colocar a couve lá. Vou colocar 5 ao longo desta cama que tem 5 pés de largura, ou 1,5 metro. Então um espaçamento bastante próximo, mas eles terão bastante espaço de ambos os lados. Então essa é outra consideração. Quando você está calculando seus espaçamentos, não é apenas o espaço entre as plantas, mas o espaço de ambos os lados delas. Os brócolis que eu não mencionei estão a cerca de 2 pés, 60 centímetros de distância. E essas cebolas vão continuar crescendo, se tudo correr bem, por mais 3 a 4 semanas, e isso é totalmente aceitável. Eu já fiz isso várias vezes antes, até as cebolas poderiam ter ficado mais próximas, na verdade. E o couve pode ser bastante como os Bruxelas ali. Eles são bastante ofuscados pelas folhas das cebolas, mas isso não vai importar porque neste estágio o couve está apenas começando, bastante como os Bruxelas. Ainda não é uma planta grande, sabe, não precisa de todo aquele espaço de luz e umidade para se estabelecer, então eu vou colocá-la e normalmente eu a empurraria um pouco mais do que isso, mas este não tem um sistema radicular forte, então estou apenas deixando-o aconchegar-se ali, empurrando o suficiente para que haja contato entre as raízes e o composto de solo da cama novamente. Isso não é uma cama profunda. E essas cenouras sairão em breve, você pode ver que elas se saíram muito bem, tem muitas aqui. Colheita provavelmente em 2 semanas, e então as cebolas continuarão crescendo e esta couve começará a crescer. E quando colhermos as cebolas em meados de julho, já haverá uma boa quantidade de couve. Há uma desvantagem aqui.
e é complicado colocar uma cobertura. Então, provavelmente, haverá algum dano causado por insetos na planta de couve. Eu só preciso ficar de olho nisso. Mas isso pode ser um problema, às vezes, em espaços menores como este, onde eu realmente não quero cobrir as cebolas. Não é fácil cobrir apenas uma fileira de cenoura e couve. E é uma história bastante semelhante aqui em cima, onde eu só percebi esta manhã, na verdade, porque isso aconteceu ontem à noite. Danos às cenouras que eu semeei no final de maio, 3 semanas atrás. Entre estas alfaces estamos colhendo as folhas externas regularmente. Eu as espacei para permitir espaço suficiente para estas cenouras se estabelecerem, para que eu possa semeá-las. Então eu faço um sulco. Na verdade, até mesmo com os dedos você pode fazer isso e ver como está seco. Mas se eu fizer isso e estiver seco, eu molho o sulco, coloco a semente de cenoura e seco é bom de certa forma porque significa que há menos lesmas que podem ser um problema e eu estaria observando qualquer dano causado por lesmas, mas nada acontece, então isso é bom. E então, de repente, esta manhã, uau, muito dano às folhas de cenoura aqui. Isso realmente vai comprometer a colheita, infelizmente, e isso é coelho que eu não pensei que viria até aqui. Eles podem correr livremente pelo meu jardim, e o que eu vou precisar fazer, eu posso ver, é colocar uma rede para pássaros por cima. Isso pode funcionar contra coelhos, então veremos como isso vai também. É outro benefício, na verdade, desta interação mútua. Se você regar as mudas de cenoura, você está regando a alface ou vice-versa. Então a água está sendo usada de duas maneiras. Você poderia dizer, e então estes são pepinos aqui, que ainda não começaram a crescer, quase nada, mas eles vão se espalhar e fazer uma grande massa de folhas sobre uma grande área, mas eu vou semear erva doce em meados de julho, transplantá-la em meados de agosto, como plantas entre as folhas de pepino, cortar as folhas com oídio. Você consegue erva doce estabelecida antes do pepino terminar. Isso é outra sobreposição que você pode fazer. Couves de saboia, estou semeando hoje, 20 de junho. Elas podem ir entre as cebolas, onde eu tenho canteiros de cebolas que vão durar mais do que essas. Então há uma opção usando um dibber para colocar plantas bastante pequenas, dar um pouco de água, e você pode ser tão criativo quanto quiser. A principal maneira de julgar é que eu tenho as plantas ao redor de 3 a 4 semanas para terminar. Então, com estas alfaces, não demorará muito, especialmente as vermelhas. Estão se erguendo para florescer. Torça-as para fora, não prejudique as cenouras. Faça isso com cuidado. Gire, não perturba todo o solo, e então suas cenouras podem continuar crescendo. Então, em média, 4 semanas antes de uma planta existente terminar, procure por espaços ou buracos para colocar novas mudas ou novas sementes. Divirta-se com isso.